Olá, meu irmão, minha irmã. 1º de junho, hoje é sábado, e a igreja celebra a memória de São Justino, mártir da igreja lá do primeiro século. E eu quero acolher com alegria quem me encontra também pela primeira vez aqui nesse nosso canal do YouTube. Se inscreva, ative as notificações e para quem escuta pelo YouTube já sabe, joinha, like, comentário. É muito importante para o nosso canal crescer. Vamos ao evangelho de hoje, Marcos capítulo 11, versículos de 27 a 33 e diz assim: Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes e os mestres da lei, os anciãos, aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: Vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João Batista vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: Por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus disse: Pois eu também não vos digo com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Com que autoridade você faz essas coisas, Jesus? Jesus está andando aqui dentro do templo e ele é interrogado, então, pelos sumos sacerdotes, mestres da lei, os anciãos, pelo sinédrio de então. Então, eram os homens que tinham o dever, a missão, de manter as coisas do jeito certo, no templo, enfim, nas questões religiosas do povo de Deus. E aí eles estão incomodados com Jesus, porque Jesus não é nem fariseu, nem saduceu, Jesus não faz parte desse sinédrio, Jesus não tem nenhum título humano que o vincule àquele templo. Então, de onde é que Jesus tirou que ele podia ensinar certas coisas e fazer tais coisas? Quais coisas? Milagres em dia de sábado, reinterpretar pontos da lei e, sobretudo, a purificação do templo. Lembra que Jesus pegou um chicote de cordas e saiu quebrando tudo? Com que autoridade você faz essas coisas? E eles estão perguntando porque creem eles que eles têm autoridade para perguntar, porque eles creem que eles sabem mais que o próprio Jesus muitas coisas. E aí Jesus usa de uma profunda sabedoria, que é responder uma pergunta com outra pergunta. E qual foi a pergunta de Jesus? Vou fazer uma pergunta só, responde. Se me responder, eu respondo. Eu vou satisfazer a curiosidade de vocês, O batismo do João Batista, que João Batista já tinha sido preso e morto por Herodes. Aquele ato de João Batista lá no deserto, no Rio Jordão. As pessoas iam até lá, se batizavam, confessavam seus pecados, suas misérias. Aquilo que o João Batista fazia lá no Rio Jordão, aquilo lá vinha do céu ou vinha dos homens? Era coisa da cabeça dele. E aí eles mesmos entendem. Se a gente disser que é do céu, ele vai nos perguntar: então por que vocês não acreditaram e não se batizaram? Só vocês não se batizaram. Todo o povo, toda a multidão se batizou, e inclusive Jesus se batizou. Então, se a gente disser que é do céu, ele vai nos dizer: então por que vocês não acreditaram? Vocês são incrédulos. Mas se dissermos que é dos homens, aí a gente perde a influência que ainda temos sobre essa multidão, porque essa multidão acredita que vinha do céu, que era da vontade de Deus. Então eles vão dizer: não sabemos, Não sabemos. E Jesus diz: bom, vocês não me respondem, eu também não respondo onde é que vem minha autoridade. E Jesus revela nisso que aqueles homens que acreditavam saber, no fundo, não sabiam todas as coisas. Se você não sabe essa resposta, como você usa fazer certas perguntas, Mas aqui tem uma centralidade no Evangelho, que é a conversão. Veja como Jesus, não só dessa vez, em algumas outras vezes, Jesus vai se referir a João Batista e vai trazer a memória de João Batista para o assunto. João Batista que pregava a conversão e ministrava um batismo que não perdoava pecados, não tinha nem esse poder, mas que era uma confissão pública de arrependimento das pessoas. Então, meus queridos, a necessidade da conversão, a necessidade do arrependimento. A fé, às vezes, nos leva a ficar fazendo uma dezena de perguntas e polêmicas que não evangelizam ninguém e que nem mesmo, muitas vezes, quebrantam o nosso próprio coração. Então, muito mais do que saber tantas coisas, era necessário ter passado lá na água do Rio Jordão e pedido para o João Batista: me batiza, eu também ando arrependido de algumas coisas.
A religião às vezes se torna um ambiente tóxico, difícil, quando cheio de pessoas que não olham para si mesmas, né? Mas que ficam polemizando a respeito de autoridade, a respeito de pode ou não pode, tantas coisas. E claro, para tudo isso tem resposta, mas isso é o mais importante do Evangelho? Então, homens que viam um defeito em todo mundo, em tudo e em Jesus. Homens que vigiavam a vida alheia e a vida de Jesus. Mas eles mesmos não tinham passado na água do Rio Jordão, eles mesmos não sentiram necessidade de entrar naquela água, de viver aquele simbolismo que todo o povo estava passando. Portanto, queridos, à medida que a gente cresce no conhecimento da fé, no sentido de crescer na teologia, na filosofia, em manejar a Bíblia, a gente nunca pode perder esse coração humilde e filial diante de Deus. Nós necessitamos de uma conversão. E se não sabemos certas respostas, como ousamos fazer certas perguntas? Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.